Hey, hello guys, how are you? Então, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tá? Então sejam bem-vindos mais uma vez a essa aula de inglês, tá? Então, welcome, ok? Nessa aula a gente vai ver um conteúdo que se encontra lá no Grammar File, no livro de gramática, na página 63, tá? Então, lá no page 63, tá? Página 63. E esse conteúdo se refere à lição 26, lá do livro 2, tá? Então, Book 2, Lesson 26, ok? E nessa aula a gente vai estar aprendendo sobre prefix, tá? Então, prefix é o prefixo, tá? Então, antes de eu estar mostrando alguns prefixos para vocês da língua inglesa, eu vou estar mostrando primeiro alguma definição, tá? Então, vamos lá. Então, a prefix is a word or letters placed at the beginning of another word, a base word, to adjust or qualify its usage or meaning. Então, em outras palavras, está em português. Então, um prefixo é uma palavra ou letras colocadas no começo de uma outra palavra, tá? Então, essa outra palavra é uma palavra original. Então, para ajustar ou qualificar o seu uso ou significado. Então, basicamente, o prefixo nós colocamos antes de uma palavra para alterar o significado, tá? Então, vamos ver alguns deles em inglês. Então, o primeiro que a gente vai estar vendo aqui hoje é o this. Então, this é reverse, remove. Então, basicamente, o this, o uso dele é para mostrar o oposto da palavra original, tá? Então, primeiro a gente tem aqui, por exemplo, a palavra original, appoint. Então, appoint é apontar. Quando eu coloco o this antes da palavra appoint como prefixo, fica decepcionar ou desapontar alguém, tá? Então, já muda um pouco o significado, já altera ele, mostra o oposto. Já se eu colocar, por exemplo, eu tenho aqui a palavra qualify. Qualify é qualificar, tá? Se eu colocar o this antes da palavra qualify, vai ficar desqualificar, ou seja, eu vou remover. Então, por esse motivo que o this ele vai ter o sentido ou de oposto ou de remove, tá? De remover. Então, é nesse sentido. O próximo prefixo que a gente vai estar vendo é Então, o seu uso é basicamente, tá, é similar com this, tá? Então, é remove, reverse, not, então remover, então o oposto, o não, tá? Então, o primeiro exemplo, utilizando esse prefixo nós temos a palavra happy. Então, o que significa happy? Tá? Então, é uma palavra bem básica. Então, happy significa feliz, tá? Quando eu coloco o prefixo antes da palavra happy, fica unhappy, ou seja, infeliz, ou seja, mostra o oposto. Significa que a pessoa não está feliz, ela não está, tá? Então, por esse motivo, eu utilizo a palavra tá? O prefixo tá? Antes da palavra happy. O próximo é o pack. Pack é fazer as malas. Quando eu coloco antes da palavra pack, significa desfazer as malas, ou seja, o oposto da palavra fazer, né? Do pack. E o último, utilizando esse prefixo nós temos o undo. Então, do significa fazer. Quando eu coloco o prefixo antes da palavra do, significa desfazer, ou seja, fazer o oposto, tá? Então, esse é o sentido do prefixo Então, fazer o oposto é remover ou não, ok? Os próximos prefixos que a gente vai estar vendo agora é o in ou não. In ou não. Que esses três significam not, ou seja, não. Por exemplo, se eu tenho a palavra patient. Patient significa paciente. Se eu colocar o prefixo in antes da palavra patient, fica impatient, ou seja, impaciente, tá? Essa pessoa não está paciente.
Por esse motivo, como eu acabei de mostrar aqui, o not, tá, significa aqui do in e do não. Então essa pessoa não está paciente. Então impatient, ok? O próximo, secure. Então secure é seguro, ok? Seguro. Quando eu coloco o prefixo in antes da palavra secure, significa inseguro. Essa pessoa não está segura, tá? Esse é o significado dessa palavra, tá? De uma forma bem básica. E o último, tá? Utilizando o prefixo não, a gente tem a palavra original, a forma normal dela é que é smoking, tá? Smoking. Nesse caso, o smoking está mais como fumante. Se eu colocar o prefixo não antes da palavra smoking, fica não fumante. Não fumante, ou seja, non smoking, tá? Então, tanto os prefixos in e não, o uso dela significa não, not. Então, impatient, insecure, non smoking, ok? E agora a gente tem um outro prefixo, other prefix, e a gente tem o re, tá? Re significa again, tá? Então, significa de novo, fazer alguma coisa novamente, tá? Então, a gente tem aqui o verbo write. Write significa escrever. Se eu colocar o prefixo re antes do verbo write, fica rewrite, ou seja, reescrever, escrever de novo, novamente, tá? O próximo exemplo é com o verbo do, tá? Então, como a gente viu antes, utilizando o prefixo an, tá? Que é remover, reverso ou não, tá? Com o verbo do, que é desfazer. Nesse caso, com o prefixo re, no verbo do, antes dele, significa refazer, ou seja, fazer uma coisa de novo, novamente, ok? Agora nós temos outro prefixo, que nesse caso é o miss, tá? Que significa mal. Então, badly, wrongly, ok? Olha lá o primeiro exemplo, utilizando esse prefixo. Então, aqui nós temos o verbo understand. Understand é entender. Se eu colocar o prefixo miss antes do verbo entender, vai ter um outro significado, tá? Então, se understand é entender e miss é mal, misunderstand significa entender mal, tá? Então, entender mal. O próximo nós temos behave. Behave é se comportar. E miss, mal, né? Nesse sentido, o uso dele. Então, misbehave significa se comportar mal, tá? Um péssimo comportamento, tá? Então, se comportar mal. Então, esse é o sentido do prefixo mis, tá? Uma coisa ruim, uma coisa mal, ok? Agora nós temos um outro prefixo, que nesse caso é extra. Então, esse uso do prefixo extra, que é beyond, ou seja, além, tá? Então, aqui eu tenho a palavra normal, original, que é terrestrial. Quando eu coloco o prefixo extra antes dessa palavra terrestrial, fica extraterrestre, tá? Então, extraterrestre em inglês é extraterrestrial. Então, ou seja, uma coisa além, de outro mundo, tá? Continuando utilizando esse prefixo extra, nós temos o ordinary. Então, ordinary significa normal, tá? Quando eu coloco esse prefixo extra antes dele, tá? Significa extraordinary. Então, extraordinário, ou seja, uma coisa boa, além do normal, ok? E por último, nós temos o prefixo over, que é too much, ou seja, demais, tá? Então, eu tenho aqui uma palavra normal, cook. Cook, nesse caso, está como cozinhar,
tá? Se eu utilizar over antes da palavra cook, fica overcook, tá? Então, cozinhar demais, tá? Além da conta, então, bastante. E por último, nós temos aqui o verbo work. Então, work é trabalhar, tá? Se eu utilizar o over antes da palavra work, fica overwork. Ou seja, em outras palavras, é trabalhar demais, trabalhar muito, duro, tá? Então, só para a gente fazer uma revisão do que a gente viu nesse vídeo, a gente aprendeu, tá, o que é um prefixo. Então, prefixo são palavras ou letras antes de uma outra palavra, que altera completamente o significado, tá? Ou muda um pouco, tá? E aí a gente viu o this, tá? O prefixo this, que significa reverse, remove, ou seja, mostrar o oposto ou remover alguma coisa, tá? Por exemplo, a palavra agree. Agree é concordar. Se eu colocar this antes da palavra agree, fica disagree, ou seja, discordar, tá? O próximo a gente viu que é similar ao anterior, que é remove, reverse ou not. For example, happy. Happy é feliz. Se eu colocar antes da palavra happy, fica infeliz. Unhappy, ok? Já os prefixos in e não significa not, ou seja, não. For example, impossible, impossível, illegal, ilegal, non-smoking, não fumante, tá? Então mostra um sentido de negativa, não, tá? Já no prefixo re é de novo, again. For example, consider, considerar. Se eu colocar o re antes da palavra consider, fica reconsider, reconsiderar, ou seja, considerar de novo, mais uma vez, tá? O próximo, o miss significa mal, então badly, wrongly. For example, misunderstand, understand, entender. Misunderstand, entender mal, tá? Então já muda o oposto já da palavra anterior. Extra, que é extra, tá? Que é além, tá? Além da conta. For example, ordinary, normal, uma coisa normal. Extraordinary, ou seja, extraordinário, então uma coisa muito boa, além, tá? E por último nós temos o prefixo over, tá? Que significa too much, ou seja, demais. For example, overload. Load é carregar. Se eu colocar o prefixo over antes dele, fica sobrecarregar, ou seja, fica bastante pesado, talvez o objeto, ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham aprendido com essa lição. Não esqueça de fazer as tarefas que a gente está deixando para vocês e também de acompanhar nossas aulas ao vivo lá no Zoom, tá? Para tirar algumas dúvidas. Então, bye bye, see you!